Bom dia, queridos professores e alunos que nos acompanham aqui no nosso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio. Meu nome é Marconi Cabral, somos moderadores e professores aqui do Centro de Mídias e hoje vou fazer esse bate-papo aqui com vocês nesses últimos 10 minutinhos antes da gente começar a trabalhar uma nova temática nesse nosso preparatório do Enem. Antes de algo mais, quero fazer aqui o nosso agradecimento, ao sistema educacional brasileiro que nos fornece essas aulas, ao professor Altieres, pela aula que ele nos deu no dia de hoje. E quero dar um bom dia ao pessoal que nos acompanha aqui no nosso chat também, ao professor Mauro, professora Rosângela, Maurício, Rafael, nós temos 2 Rafael nos acompanhando no dia de hoje também, professora Solange, professor Reginaldo, que também está aqui nos apoiando nesse nosso momento. E quero mandar um abraço aí também para a Nathalie e para o Cleiton, que estão nos acompanhando no chat, nos ajudando nesse momento de interação. Bem, gente, nós tivemos uma conversa hoje junto ao professor Altieres sobre o assunto regionalização. Uma das coisas que é importante a gente entender é que a regionalização ela acontece dentro de um contexto histórico, ou seja, no decorrer da história e nos fatores que fazem com que a história mude, essa regionalização vai mudando. O professor Altieres trouxe para a gente aí uma série de regionalizações que evoca critérios diferentes, mas é importante a gente entender que essas nunca foram as únicas regionalizações que ocorreram e que, dependendo, como eu falei, do critério, do contexto histórico, do objetivo, essa regionalização ela pode se dar de maneira diferente. Olhemos, por exemplo, do ponto de vista histórico. Se a gente for parar para analisar, talvez a primeira regionalização que o nosso país passou foi lá nos anos 1500, com o Tratado de Tordesilhas, onde a gente tem, naquele contexto, final do século XV, início do século XVI, a disputa entre Portugal e Espanha de territórios, onde Espanha fica com uma porção do nosso território e uma outra porção fica com Portugal. Então, essa é uma primeira regionalização e que a gente pode identificar que o único objetivo era simplesmente definir a quem pertence cada coisa. Então, é uma regionalização totalmente patrimonial, digamos assim, totalmente possessiva. Se a gente avança um pouco mais no tempo, nós vamos ter depois ali na nossa história as capitanias hereditárias, que vão apresentar uma nova regionalização do Brasil, agora pensando simplesmente numa questão de administração. Como que a gente consegue pegar esse território que é gigantesco, como o professor Altieres trouxe para nós, um país, uma unidade continental, como é que a gente administra isso? Então, a coroa portuguesa convida alguns nobres, alguns membros da corte, para assumirem essas capitanias hereditárias, coisa que também não funcionou, As capitanias hereditárias, de maneira geral, elas não deram certo, mas foram uma segunda forma de regionalizar o nosso país, de segmentar os espaços. E ao decorrer do tempo, no decorrer da história, outras regionalizações foram ocorrendo, estas sim, já no século XX, ou seja, no século passado, nos anos 1900, aí, e lá vai bolinha, implementados pelo nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí a gente pode falar, então, dessas diversas regionalizações que o professor Altieres nos apresentou. E que ele muito bem disse, todas elas dotadas de critérios variados. E eu fiz questão da gente buscar essa linha histórica para a gente perceber como que esses critérios eles estão relacionados a um objetivo. Se num primeiro momento o objetivo era simplesmente definir o que pertence a cada um, o Tratado de Tordesilhas resolvia essa questão. Se no segundo momento eu preciso administrar o que é meu para que outros não peguem, para que outros não ocupem, as capitanias hereditárias foram esta forma. Agora, a partir do momento que a gente entende que a gente precisa estudar uma região, ou melhor, identificar uma região, tendo em vista, pensando que eu preciso administrá-la, que eu preciso aplicar políticas públicas, que eu preciso desenvolvê-la, para que eu faça com todas estas coisas, outras regionalizações se fazem pertinentes, e aí a gente evoca, então, as 3 regionalizações que o professor trouxe para nós. A de macro-regiões, que é aquela que a gente está mais acostumado, mais habituado a ver, se a gente assiste lá o jornal, a Garota do Tempo, o Garoto do Tempo, aquele repórter, aquele jornalista que traz para a gente a previsão do tempo, trabalha muito com essa
questão das macro-regiões, né? Em outras situações, os complexos geoeconômicos ou as regiões divididas, categorizadas pelo meio técnico, científico e informacional fazem mais sentido, né? Pensando nisso, a gente tem que ter em mente que essas regionalizações elas são de extrema importância porque elas favorecem, por exemplo, políticas públicas.